Oi pessoal, eu sou a professora Priscila, sou professora coordenadora do projeto IFRS Fashion e uma das principais ações e mais esperadas do nosso projeto são os desfiles IFRS Fashion. Os desfiles eles ocorrem 2 vezes ao ano, sempre ao final do semestre, e ele é organizado, pensado pela turma de formandos do design de moda, mas ele também é feito e posto em prática pelos professores, servidores e demais alunos que se voluntariam para participar e para fazer parte do projeto. Esse ano de 2020 a gente não pôde realizar o desfile por conta da pandemia, mas por conta da pandemia também a gente resolveu contar um pouco da história dos desfiles para você. Como centralidade na apresentação de mudanças de moda, tendências, a gente pode destacar os desfiles de moda. Segundo Vila Seca, o desfile ele é uma ferramenta de comunicação efêmera e de grande magnitude. Os desfiles comunicam e apresentam aos profissionais, estudantes, consumidores e público em geral as mudanças que estão surgindo na área do vestuário, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, os desfiles começaram na década de 1940 com a apresentação dos trabalhos das estilistas da Casa Canadá. Elas tinham a ideia, então, de mostrar às suas clientes o fino das tendências europeias. E o grande diferencial dessa forma de apresentação eram os modelos vivos. As peças, então, elas eram desfiladas por pessoas num corredor, numa passarela, e não eram mais colocadas em manequins, em modelos estáticos. Em 96, o produtor de moda Paulo Borges implementou o calendário da moda brasileira e ele criou o primeiro evento de desfile de grandes marcas brasileiras, o Morumbi Fashion Brasil. E depois disso, os eventos e desfiles no país só aumentaram. Esse evento tinha a finalidade de divulgar as marcas brasileiras e mostrar que nosso país ele estava em ascensão na área da moda. E também mostrando um pouco das tendências mundiais para o pessoal aqui do Brasil. Segundo Vila Seca, os desfiles eles têm alguns objetivos. Informar sobre as coleções, mostrando a finalização da etapa do desenvolvimento do produto, do desenvolvimento da coleção. Decodificar as tendências da estação e apresentá-las na forma já de um produto. Chamar a atenção da imprensa e dos consumidores e fixar uma marca e um estilista para ele ser lembrado no mercado de moda. Dentre tantas formas de desfile, já citadas também por Vila Seca, a gente pode destacar os desfiles clássicos, que a centralidade dessa ação, ela permeia as peças confeccionadas no período do planejamento de coleção, que posteriormente vão ser vendidas, nas lojas. Contudo, tem muitas formas de desfile e tem também um rigoroso caminho para executar esses desfiles, bem como o envolvimento de muitos profissionais, sejam eles os designers, os maquiadores, os cabeleireiros, os personal stylists, decoradores, técnicos de áudio, técnicos de iluminação, enfim, cerimonialista. Muita gente está envolvida na organização dos desfiles de moda. Pensando nessas diversas formas de desfiles, os desfiles educacionais surgem nesse cenário, apresentando ao mercado novos profissionais e novas formas de execução de peças e diferentes processos, sejam eles produtivos ou criativos. Nesse cenário, surge o IFRS Fashion, o desfile de moda dos cursos da área de moda e vestuário do IFRS Campus Erechim. Olá, me chamo Raquel de Campos e sou professora da área de moda e vestuário do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim. Hoje fui convidada para falar como iniciaram os desfiles de moda no Instituto Federal. Então, eles iniciaram juntamente com as primeiras turmas dos cursos da área de moda. Então, lá em 2010 foi aberto o processo seletivo para 4 turmas do curso técnico em vestuário. 2 funcionavam no período da tarde e 2 do período da noite. Em 2011,
Esse curso tinha uma duração de 1 ano e meio. Em 2011, então, se encontrava no projeto de conclusão do curso. Então, a gente teve que organizar o primeiro desfile. E eu tenho muito carinho por esse primeiro desfile. Ele foi... Então, a gente não tinha recurso para desfile. Era o início. A gente se encontrava em 5 professoras da área. Então, era tudo muito difícil no início. Então, a gente não tinha orçamento para desfile, nem conhecia muitas pessoas, não tinha parcerias, né? Então, o primeiro desfile, ele tinha a temática do surrealismo, que era para os alunos trabalharem dentro do surrealismo no projeto de conclusão do curso. Então, esse desfile... precisava ser encontrado um local, e eu queria um local diferente, meio underground. E aí, passando perto do instituto, tinha uma fábrica de caldeiras. E lá, na cara dura, eu fui lá e fui conversar com o dono da fábrica se poderia ser feito um desfile lá dentro da fábrica. Então, o desfile foi feito lá dentro. Ele teve uma banda também, a gente encontrou parceria para uma banda vintage. A decoração foi feita com velas, né? Com puffs espalhados que os alunos costuraram, vários almofadões vermelhos. A gente fez uma cortina para separar o backstage, porque não tinha dentro da fábrica, não tinha uma separação, né, para o backstage. E eu tenho muito carinho por esse desfile. Posteriormente, a gente fez um desfile de Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito desse desfile também, porque a particularidade dele era o convite, que era um sachêzinho de chá, né? Então, cada um tem assim, alguma memória afetiva. Posteriormente, a gente teve um outro desfile que foi feito com as portas, e a decoração foi feita com as portas e as janelas, que tinham feito uma reforma no instituto, então tinha aquelas janelas e portas sobrando, e toda a temática do desfile foi feita com essa, mas dentro do instituto foi feita a locação. Então, os desfiles, eles estavam acontecendo meio isolado, aconteciam exposições durante o ano, algumas disciplinas também faziam desfiles separadamente. Então, foi criada a ideia de fazer o primeiro IFRS Fashion, que nesse evento, então, a gente poderia angariar mais recursos, apresentar as exposições dos alunos nesse mesmo evento, todas as turmas poderiam trabalhar em conjunto para esse desfile. Então, assim, no início, não que era feito muito amador, mas a gente não tinha muito recurso. Então, nós mesmos puxávamos cadeira, e continua sendo assim também, né? E o primeiro evento, o primeiro IFRS Fashion, foi feito no Parque dos Viajantes, né? Foi feito ao redor da piscina, foram legais, tinham... Ainda eram turmas do curso técnico também, e todas as turmas apresentavam, desde o primeiro semestre até o terceiro semestre, apresentavam seus projetos. Outro desfile que eu tenho uma memória afetiva muito grande é o que aconteceu no Clube Rui Barbosa, e que nesse desfile era um desfile de inverno e precisava uma decoração diferente, assim. Então, voltando da cidade dos meus pais, que é São Miguel do Oeste, eu enxerguei num mato, eu não sei o nome dessa vegetação, mas que parece umas plumas, né? Então, recolhi um monte, que lotei o carro, e até uns 4 anos depois ainda tinha o resto dessas pluminhas lá pelo carro, né? Então, assim, eles davam muito trabalho, os desfiles, porque eram feitos mais ou menos pelos professores, organizados pelos professores. Hoje, então, a gente tem uma organização muito maior, tem disciplinas voltadas para desfile. Então, os alunos interagem mais na organização dos desfiles.
E outra perguntinha que foi feita é qual a importância, né, de se fazer desfiles dentro da instituição, né? Então, eles são muito importantes. Primeiro, para mostrar para a comunidade externa o que a gente está fazendo dentro do instituto, dos alunos mostrarem seus trabalhos, se tornarem conhecidos, valorizarem os trabalhos dos alunos, mostrar a interdisciplinaridade das disciplinas. Então, tem todo esse foco, né? E como o que eu falei, né, que marcou bastante foram esses desfiles. O primeiro, né, por ser dentro de uma fábrica, e toda a função que a gente também... então, assim, todos os namorados ajudavam a carregar coisas, Então, hoje a gente está mais profissional, né, digamos. Olá, pessoal, tudo bem? O que falar sobre o IFRS Fashion? São muitas memórias nesses mais de 10 anos de história de IFRS Campus Erechim. A proposta de realização de um desfile com o objetivo de expor os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e compartilhar suas experiências acadêmicas com o IFRS surgiu junto com o curso técnico em vestuário, lá em 2009, nosso primeiro curso da área. No começo foi complicado. A nossa vontade de fazer e acontecer era gigante, mas a gente não possuía nem estrutura, nem recursos para realizar um evento do tamanho das nossas ideias. Então, a gente usava a criatividade para pensar em propostas que fossem possíveis de ser executadas. E a professora Raquel, coordenadora do curso na época, sempre muito criativa, conseguiu fazer isso muito bem. Eu lembro de um desfile que foi realizado dentro de uma pequena metalúrgica próxima ao campus. Não tenho certeza, mas acredito que no ano de 2010. O ambiente era muito interessante para um desfile temático, mas o espaço era pequeno e não dispunha de um local para os modelos se vestir ou para o público se acomodar. Mas mesmo assim, o desfile foi um sucesso. E de lá para cá, a proposta dos desfiles de finalização de semestre foi ganhando força e sendo aprimorada, especialmente com a oferta do curso superior de Tecnologia em Design de Moda em 2013. Hoje, nós temos o projeto IFRS Fashion, como todos conhecem, que se tornou um dos principais eventos na área, reconhecido e consolidado pelos nossos alunos e pela comunidade interna e externa ao IFRS. Eu fico emocionada ao olhar para trás e ver essa trajetória tão bonita que foi construída com muita dedicação dos nossos alunos e das professoras da área. Hoje, se eu tivesse que escolher um único desfile que mais me marcou, certamente eu não saberia. Todos os desfiles foram muito especiais. Isso porque cada projeto é único e a gente, enquanto professor, acompanha um processo de construção do aluno. E eu não estou me referindo somente à construção do projeto de coleção, mas sim das competências profissionais e humanas que são desenvolvidas ao longo do semestre, de forma interdisciplinar. E chegar ao final do semestre e ver o resultado de tudo, ver o brilho nos olhos e o sentimento de satisfação dos nossos alunos é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer por fazer parte da equipe IFRS Fashion e de participar de um projeto tão bonito como este. Muito obrigada. Ao todo, já foram organizados 20 desfiles, que mobilizaram mais de 50 turmas e 1.000 estudantes. Esses estudantes convidam amigos, familiares e nós do IFRS convidamos autoridades e outros servidores. Dessa forma, a gente conseguiu nesses 10 anos atingir um público de mais de 5.000 pessoas. É gente pra caramba! E como a moda e a cultura andam de mãos dadas, os desfiles contam com exposições e apresentações culturais.
3, 4. Os desfiles, eles deixaram boas lembranças. Eles marcaram a vida de quem pôde participar deles. Seja um estudante, seja um servidor, seja um professor, seja um modelo, seja um apoio, seja quem assistiu esses desfiles. E algumas histórias, elas ficam para sempre. Olá, meu nome é Letícia, eu sou formada em Design de Moda pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim, e eu tive o prazer de participar do IFRS Fashion também como bolsista do projeto IFRS Fashion, que tinha como uma das suas atividades o auxílio na organização do desfile IFRS Fashion. E eu aprendi muito de tudo como funciona, dos bastidores, de como planejar um evento, e foi incrível. O que eu posso dizer para vocês é participem de todas as atividades, cursos, de tudo que vocês puderem, que tudo agrega muito na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu colecionei memórias que eu nunca mais vou esquecer. E como aluna, o IFRS Fashion promove uma sensação incrível de você ver todo o passo a passo que você trabalhou, desde o desenvolvimento do seu projeto até na roupa sendo desfilada pela modelo, e é uma realização muito grande que a gente sente de ver que realmente deu certo, que tudo que você pensou que talvez não daria, que você é capaz e que você pode ir muito mais longe. Além do que, o desfile também é uma oportunidade de a gente mostrar o que a gente está fazendo lá dentro do Instituto, também para os nossos convidados, né? Tanto as pessoas da nossa família, os nossos amigos, mas também a sociedade e o polo ali regional, para ver o que a gente está fazendo e que a gente pode fazer muito mais. Então eu sou muito grata por ter participado tanto do projeto quanto como aluna também, e ter tido essa oportunidade de vivenciar uma etapa tão importante como um desfile. Eu tenho bastante lembranças, e para mim acho que o desfile final de 2018 foi o mais marcante, onde eu desfilei 2 looks que foram realizados por mim e que eu tive 2 amigas desfilando. Então eu acho que foi o momento que eu mais estive orgulhoso de mim mesmo, e melhor de tudo foi receber os elogios posteriormente. Isso me motivou muito mais para tentar cada vez mais ser mais criativo na hora de desenvolver os meus looks. Então, acho que para mim esse foi o momento que mais marcou para mim, foi o desfile final de 2018 mesmo, que foi a apresentação do meu TCC e também foi a projeto de desenvolvimento de coleção 2 no design de moda. Oi, gente, meu nome é Carol. Eu sou da 2ª turma de design de moda e hoje eu vou mostrar um pouquinho dos desfiles que nós fizemos durante o curso e contar umas situações que me marcaram. Então, o primeiro desfile que a gente fez foi de sustentabilidade. Nós tínhamos que confeccionar em dupla um vestido com material que iria para descarte. Então a gente usou papel. Esse vestido não existe mais, mas eu vou deixar umas fotos aqui. E nesse mesmo desfile, eu tive que desfilar por umas colegas minhas, porque elas não acharam modelo. Todo mundo sabe o perrengue que é, né, de achar alguém que goste e queira de desfilar. Um outro desfile que foi bem interessante, a proposta dele foi, acho que era no 3º semestre. Nós éramos em 6 no grupo e nós tínhamos que criar uma peça
com tecido natural, fibra natural, tingimento natural, e essa peça ela tinha que se modificar 3 vezes. O resultado ficou muito legal e eu vou colocar aqui as fotos. Nós tínhamos que modificar a peça durante o desfile, então ao vivo, e a peça ainda existe, ela tá comigo, e ela sofreu alguma alteração de cor devido ao tingimento natural. Então eu vou deixar outros fotinhos aqui para vocês verem. Oi, aqui é a Yolanda. Eu sou estudante do 3º semestre do curso de Design de Moda no Instituto Federal. E antes mesmo de ser estudante desse curso, eu já assistia, já acompanhava os desfiles. E para mim sempre foi uma fonte de inspiração. É um desfile que... Os desfiles do final de semestre, eles são cativantes, eles são muito bem preparados. Toda aquela música, as luzes, a gente se sente inspirado e quer criar, sai dali querendo criar, querendo fazer coisas novas. E foi também uma grande inspiração, uma grande motivação para mim entrar no curso de Design de Moda do Instituto Federal. Olá, eu sou o professor Andréia Mesacasa e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no evento IFRS Fashion. No ano de 2015, nós tivemos a primeira formatura do curso superior de tecnologia em design de moda. Então, na ocasião, cada aluno desenvolvia uma mini coleção com um look conceitual e 3 comerciais. Esse desfile foi realizado no Piscina Clube e eu gostei de um modelo de uma aluna, que é a Carmen Valentini, e acabei adquirindo uma das peças da coleção dela, que é esse vestido aqui, que eu acabei usando depois no colóquio de moda do ano de 2017, que aconteceu na cidade de Bauru, em São Paulo, para apresentar o artigo. Tá? Então, essa é uma das histórias, né, das lembranças que eu tenho desse evento. Oi, meu nome é Magali. Eu estou muito feliz em estar aqui gravando esse vídeo e contando um pouquinho da minha passagem pelo Instituto Federal. Eu sou formada em vestuário e cursei 13 semestres em marketing. E ao longo dessa trajetória pelo IFE, eu pude agregar muito conhecimento, o qual me ajudou muito no meu lado profissional e pessoal. E eu tenho aqui algumas lembranças do período em que eu estudei no IFE, e que hoje eu busquei para poder fazer esse vídeo. Um deles foi esse aqui, que foi um projeto na abertura de uma empresa, a qual nos despertou o lado empreendedorismo, porque a gente fez toda uma criação da empresa até a peça final para o desfile. Hoje já não tenho mais a peça, mas eu tenho uma aqui bem especial, que foi uma peça piloto, que foi para um desfile infantil. Muitas pessoas se envolvem na decoração e na organização dos desfiles. Os professores, desde o início do ano, eles já pensam nos projetos integradores, nos projetos interdisciplinares que vão servir de apoio para a confecção das peças que serão desfiladas. Os projetos integradores, eles reúnem conhecimentos de diferentes disciplinas dos cursos. E os estudantes, eles usam um determinado período daquela disciplina para realizar as atividades referentes ao desfile e as peças que eles vão apresentar nessa disciplina. Então, por exemplo, um projeto integrador pode unir as disciplinas de desenvolvimento de coleção, de desenho, de modelagem e de costura. Aí, lá no desenvolvimento de coleção, eles vão fazer uma pesquisa, né, de conceito, de tendência. Lá no desenho eles vão desenhar a peça que eles pensaram. Lá na modelagem eles vão fazer toda a modelagem daquela peça no 2D. E lá na costura eles vão cortar, costurar e finalizar essa peça. Então só um exemplo. Mas vejam como é que funciona essa etapa um pouco mais de perto e por quem viveu elas. Olá, eu sou a Raquel Vieira da Silva. Eu sou formada no curso de Design de Moda pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência como acadêmica realizando TCC. Então, no ano de 2019 foi quando eu me formei e foi quando eu desenvolvi o meu
projeto e desenvolvimento de coleção. Foi um ano bastante intenso, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida como discente, na qual eu tive que realizar a construção de 4 looks. No primeiro semestre a gente realizou então o desenvolvimento das peças conceituais. Então a gente no primeiro semestre realizou toda a confecção, desde o desenho técnico, das fichas técnicas até o produto final. Foi tudo desenvolvido por nós alunos. Também no último semestre da faculdade, a gente realizou, portanto, 3 looks comerciais. Também, todos eles passou pela fase de construção, desde o desenho, né, do croquis, e por fim, realização final do produto. E realizamos a construção final desse produto. Então, todas as etapas nós, alunos, tivemos que fazer. Por isso, o design de moda ali no campus Erechim é uma faculdade com muitos desafios, na qual a gente tem que aprender todo o processo, a realizar todo o processo, desde o momento da criação, que é uma área que eu me identifico mais, que eu tenho mais habilidade, até o momento da construção das peças, que é o momento que eu tive mais dificuldade de realizar. Mas deu tudo certo, foi um grande aprendizado e no final o resultado foi incrível. No final a gente realizou o nosso desfile, que também é um momento de mostrar ao público as capacidades que o aluno tem de desenvolver todas essas etapas. Então realizar essa faculdade foi incrível, eu adorei a experiência e o grande aprendizado. Muito obrigada. Outras lembranças que me marcaram também foi no ano de 2019, quando eu participei juntamente com as professoras do curso técnico em modelagem do vestuário das coleções finais, né, dos projetos integradores. Então, nós desenvolvemos 2 projetos de ensino voltados ao auxílio aos alunos na parte da criação das coleções. Então, um deles, ele envolveu toda a parte da mulagem, que foi desenvolvida no tecido jeans, com a inspiração das frutas, nas suas cores, texturas e outros elementos. Então, esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com a professora Patrícia e com a professora Vânia. Então, foi um desfile que marcou bastante, bem representativo naquela época, né, pois a turma estava se formando. Oi, pessoal, tudo bem? Desejo que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia, eu ministro disciplinas que possuem ligação direta com a costura no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim, e hoje eu venho falar aqui um pouquinho para vocês sobre os projetos interdisciplinares que ocorrem no curso técnico em modelagem do vestuário. Esses projetos, eles são trabalhados de forma individual ou em grupo, dependendo do caso, mas o mais interessante é que eles acontecem em todos os semestres letivos do curso. Ao meu ver, esses projetos eles são muito interessantes para os alunos, porque nesse momento eles têm a oportunidade de fazer uma ligação direta com as disciplinas trabalhadas de forma individual, ou seja, eles vão fazer na prática aquilo que eles aprenderam em sala de aula, por meio desse projeto, então. Eles vão trabalhar o que nesses projetos? Eles vão trabalhar as disciplinas que acontecem naquele semestre junto com todos os professores envolvidos, né? Eles trabalham questões, por exemplo, de ficha técnica, modelagem, ergonomia, planejamento de encaixe, risco, corte, a costura, enfim, né? Eles vão desenvolvendo todas essas etapas e em meio a erros e acertos,
a construção do conhecimento ela vai acontecendo de forma natural, né? Então, ao final disso tudo, professores e alunos juntamente desenvolvem, então, um desfile onde os alunos têm a oportunidade, novamente, de mostrar para os seus colegas, mas também para os seus familiares, comunidade interna e externa, o resultado dos seus trabalhos. E isso é muito gratificante, não só para os alunos, mas também para os professores, né? Nesse momento, a gente consegue perceber toda a desenvoltura dos alunos, né? Que eles conseguiram desenvolver habilidades, né? Uma criticidade maior com relação aos trabalhos desenvolvidos. E esse processo todo nos deixa muito felizes. Então, se você ainda não conhece, né, esses trabalhos interdisciplinares, não teve ainda essa experiência, eu convido vocês a participarem conosco desse processo. É muito bacana. Então, eu vou falar para vocês 2 projetos integradores que estão bem vivos na minha memória, não só porque aconteceram o ano passado, né, mas porque foram projetos bastante interessantes, né, já dizendo que todos os projetos do Modelagem até hoje foram riquíssimos, né, em conteúdo, em proposta, e os alunos realmente se propõem a trabalhar e fazer trabalhos ótimos, né, para poderem desfilar, para poderem apresentar os seus produtos. Um dos projetos, o nome é Frutas, Cores, Volumes e Texturas, foi feito pela professora Andréa Mesacasa, Patrícia Weber e Vânia Fante, e tinha essa proposta de fazer a análise de uma fruta e usar a textura, usar as cores, em detalhes no caso, né, e usar o formato para poder fazer peças de vestuário. Foi um desfile bastante interessante, esse desfile está disponível na página do Facebook, então, do IFRS Fashion Class, e é bastante interessante dar uma olhadinha lá, porque mostra bem o comprometimento dos nossos alunos com os projetos propostos. Os estudantes formandos no curso de Design de Moda, eles são os responsáveis pela decoração e organização prática do desfile, junto com os servidores e estudantes voluntários. Eles pensam no local, no conceito, na decoração, nos convites e, por fim, eles executam todas essas atividades com o auxílio das professoras e das nossas técnicas de laboratório, Alessandra e Jéssica. Acompanhe um pouco mais essas experiências. Falar dos 2 últimos desfiles do TCC. O primeiro desfile nós fazemos grupos e apresentamos as propostas para decoração. Então cada grupo tinha uma proposta, um desses grupos ganhou e nessa decoração tinha origamis. Era toda a turma fazendo origami. Foi muito engraçado. E se hoje for pegar um origami, não sei nem por onde começar, mas eu nunca fiz tanto origami na minha vida. O resultado ficou super lindo, o desfile. E era da peça, então, conceitual, esse primeiro desfile do TCC. E vou deixar aqui, então, as fotos dos bastidores e do meu look conceitual. Esse look conceitual do TCC, ele foi desfilado mais uma vez no Erechim Moda Show e tive que usar outra modelo. No total foram 3 modelos que desfilaram esse look, contando com o último desfile. Oi, eu sou a Ali, de SAG. Nós fomos alunas da primeira turma do curso técnico lá em 2010. E a gente também participou do primeiro desfile, que foi na fábrica de caldeiras, aqui perto do Instituto. E em 2013, a gente voltou para o Instituto como servidoras. Nós somos técnicas de laboratório, aqui dos laboratórios de moda. E desde esse ano, a gente participa de todos os IFRS Fashion, não só na organização dos desfiles, mas também no backstage. A gente coloca as modelos em fila, libera elas para passarela, pede silêncio bastante. Uma das histórias que me marcou muito aqui da organização e da construção dos desfiles foi um que a gente teve que fazer muitas gaiolinhas. A decoração inteira do desfile eram gaiolas, era tipo meio primavera, flores e gaiolas. Então a gente teve que fazer umas 50 gaiolas manualmente, assim, todas de chapa de modelagem,
cortando, montando, colando com cola quente, foi uma trabalheira. Assim. E outra decoração que marcou bastante, foi mais de uma, é quando os alunos decidiam colocar pallets nas decorações. Que isso envolvia aí nas empresas, buscar pallets emprestado ou de doação, trazer para o IFE, depois levar para o lugar, e era pesado, e a gente tinha que carregar isso mais de uma vez e achar um lugar para guardar depois, para não descartar, porque no próximo desfile podia usar de novo. Inclusive nós ia de ônibus, nós pegávamos o ônibus institucional para levar todos os materiais para o desfile, uma trabalheira. E quem ajudava a gente sempre com o ônibus era o seu Hermelindo, que é um servidor aqui do Instituto que se aposentou já, e a gente sente muitas saudades dele, que ajudava a gente a fazer tudo isso. Oi, meu nome é Amanda. Eu sou formanda do curso de Design de Moda do IFRS. Eu vim falar um pouco sobre as maiores memórias que eu tive durante os desfiles do IFRS Fashion. Eu acho que o que eu mais lembro é a construção do desfile. Eu e a minha turma, a gente teve a oportunidade de desenvolver a decoração e montar todo o cenário do desfile no nosso último ano da faculdade. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu acredito que o curso inteiro de design de moda, ele nos apresenta todas as possibilidades de atuação, e uma delas seria na participação e desenvolvimento de um desfile, de um evento de moda. Então, nesse último semestre, nós nos juntamos entre a turma e formamos grupos e desenvolvemos opções de decoração e como a passarela ia ser feita, o tipo de música, todo o conceito do desfile. Isso foi uma experiência extremamente enriquecedora, foi muito bacana desenvolver essas ideias e que nossos colegas pudessem desenvolver também e a gente pudesse ver a ideia desse pessoal. Depois que a gente desenvolveu, nós escolhemos ideias que pudessem ser usadas, que não saíssem do nosso orçamento, porque nós trabalhamos também com orçamento, que é uma coisa muito importante. E depois disso, nós nos separamos em equipes e pudemos montar todo o desfile. A gente montou toda a decoração e eu lembro muito bem da gente estar extremamente cansado por causa do TCC, de montar a coleção. A gente acordando bem cedo, indo lá pro IFE, pegando o material e levando lá pro... Na época do meu desfile foi... Uma parte foi no Clube do Comércio e o resto do desfile foi no Instituto Federal. Mas eu me lembro dos dias que a gente teve que ir pra montar, e foi extremamente trabalhoso, mas foi muito divertido. A gente riu bastante, a gente brincou bastante. Foi uma experiência muito legal e eu agradeço muito ao IFE por ter me deixado participar de uma coisa dessas. Acreditem, ao longo do desfile tem também muita coisa, muitas atividades para serem executadas. As fotos, a maquiagem, a música, a luz, o protocolo, as recepcionistas, o apoio aos alunos discentes, enfim, são muitas atividades mesmo. E muitos talentos, muitas pessoas que executam essas atividades, a gente encontra ali, nos corredores do nosso campus. Um exemplo é o nosso vigia, o Serginho, que ele coloca som e música em festas, e isso foi um start para que essa parceria começasse. Outro exemplo é o nosso discente Alan, que é um super fotógrafo e faz fotos de primeira. Olá, eu sou o Serginho da Eurodance Sonorizações. Para mim é um privilégio fazer parte do desfile como apoiador. O que mais me marcou foi o alto grau de comprometimento de todos os envolvidos para fazer acontecer o desfile. Agradeço a toda a equipe do curso de moda e deixo meu abraço e gratidão. Espero que essa parceria continue por muitos e muitos anos. Eu sempre quis participar da organização do desfile de alguma forma mais direta, então eu me ofereci para fazer as fotos por ser algo que sou apaixonado. Então, para mim, foi algo bastante importante, sabe? Eu amei, na verdade, capturar alguns momentos de desfile de 2019, principalmente dos bastidores. E tem fotos belíssimas que estão postadas no IFRS Fashion. E os bastidores, para mim, é algo bastante importante. Precisa ser mostrado, principalmente os nossos perrengues. E principalmente a forma que a gente organiza todo esse universo por trás daquilo que é mostrado para o público em geral. Outra coisa que também marcou bastante a minha trajetória aqui dentro do Instituto Federal, né, desde que eu cheguei aqui em 2014, foi a minha função dentro dos desfiles. Pois desde 2017 eu exerço a função de protocolista ou mestre de cerimônias nesses eventos. Então tudo começou, né, com aquela dificuldade que a gente tinha em encontrar alguém
para fazer a locução do evento, sempre convidando pessoas da instituição, pessoas de fora. E então, a partir de 2017, eu comecei a fazer essa parte da locução dos desfiles, do protocolo, e até então eu continuo nessa mesma função, né? Espero que por um bom tempo, e também se as colegas profs quiserem participar dessa função, também ela está à disposição, né? Mas é uma forma que eu tenho também de contribuir com o nosso evento. Os bastidores dos desfiles eram sempre bem corridos e a gente não tinha muito tempo para raciocinar. Então era basicamente o foco todo tempo em tudo. Então eu lembro de ficar ansioso para ver como seria apresentado as peças dos outros colegas, principalmente quando o desfile era organizado no 25 de julho, porque a gente não tinha essa visão do palco, mas no restante dos bastidores todo mundo se ajudava, sabe? Então a gente sempre estava, sempre algo que faltava. Então, tipo, todos os perrengues a gente meio que se dividia, sabe? Então a gente meio que ficava bastante focado em apresentar as peças para dar o nosso melhor, mas também ficava bastante ansioso para ver como que seriam as peças dos nossos colegas seriam apresentadas na hora do desfile. A ação IFRS Fashion, que dá nome ao nosso projeto, é mais que um desfile, é mais que um conjunto de exposições. Ela é a transformação de ideias, ela é a transformação da criatividade dos nossos estudantes, que é transformada em roupa, em desenho, em fotos. Então assistir um desfile também é muito emocionante e muito envolvente. Sentir a emoção dos estudantes, estar lá, viver aquele sonho junto com eles, junto com a equipe, junto com os servidores. Acompanhe alguns relatos. Oi, tudo bem? Meu nome é Natasha, eu tenho 31 anos, sou advogada e sou irmã da Amanda, que era acadêmica do curso de Design de Moda. Então, a Amanda me questionou sobre o que eu achei de assistir o desfile de moda dos acadêmicos no ano passado, do qual ela participou. Eu achei uma experiência totalmente válida e nova, muito criativa, e eu acho assim que é um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado, digo no meu caso que sou advogada. E além de ter achado o máximo, de ter achado criativo, de ter achado diferente, uma experiência inovadora, eu também acho que, independente de quais pessoas estivessem ali assistindo, todo mundo sai dali com uma visão diferente, amplia os nossos conhecimentos nessa área e também faz com que a gente tenha uma mente mais aberta quanto a novas criações, quanto a novas tendências, quanto a novas possibilidades. E por isso eu achei muito legal participar e eu acho que é uma experiência ótima. Para todo mundo que puder assistir, eu aconselho assistir sim. Olá, meu nome é Juliana Carla Giroto, eu sou servidora do campus Erechim do IFRS, trabalho no setor pedagógico e sempre que eu tenho oportunidade eu acompanho e prestigio os desfiles realizados pela área da moda e vestuário. O meu sentimento quando eu acompanho esses eventos é um sentimento de orgulho, porque eu vejo todo o trabalho planejado das nossas professoras e também todo o empenho realizado pelos nossos estudantes em realizar e desenvolver as coleções e as peças. Durante o semestre, a gente percebe os estudantes circulando em nosso campus, com algumas peças, alguns materiais, e nesse momento do desfile, a gente vê isso concretizado. Então é muito bonito ver o resultado desse trabalho todo. E muito bonito ver também como a comunidade recebe bem, admira o trabalho que é feito. Porque o evento todo ele é pensado com muito cuidado e toda a coleção, os trabalhos, os looks que são feitos pelos estudantes também são realizados com muito empenho e dedicação. E a gente percebe isso no resultado final, que é durante o desfile. Obrigada. Enfim, do IFRS Fashion no ano de 2020, a gente tem só memórias, só lembranças, e para 2021 sobram expectativas. Acredito que
os desfiles eles tenham sido essa fonte de motivação para muitas outras pessoas também. E o que eu espero dos desfiles no futuro é exatamente esse engajamento, essa força de querer inovar, de querer fazer coisas diferentes e de procurar a tendência nas coisas, procurar a diferença nas coisas. Né? E quem pôde participar dessa história, guarda no peito, com muito carinho, o trabalho que foi executado, tanto pela equipe quanto pela instituição. Então, pessoal, esses foram os desfiles que me marcaram durante a faculdade e eu tenho muita saudade dessa época. Foi uma fase muito incrível e todo aprendizado que a gente teve durante o curso eu carrego comigo para sempre, todas as lembranças das pessoas que estiveram ali presente, a turma, os professores, as técnicas. Eu tenho, assim, muita coisa boa para levar, assim, do Instituto, principalmente a qualidade de ensino, os professores sempre pessoas maravilhosas que iam muito além do que professores, eram amigos, pegavam junto, nos ajudavam muito. Então, fiz grandes amizades que eu levei para a vida. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho isso para vocês e ter feito parte do Instituto e da mesma forma o Instituto na minha vida. O IFRS Fashion Memórias, ele fica por aqui, mas essas lembranças são eternas.